Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão sobre IVA. Vamos falar sobre localização das operações, concretamente prestações de serviços. Vamos aproveitar e fazer a resolução de uma questão de exame, de avaliação, à ordem dos contabilistas certificados. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Localização de operações em sede de IVA. O que é que significa localizar uma operação? A localização das operações é uma das matérias mais importantes do IVA. E o conceito de localização de uma operação, localizar uma operação para efeitos de IVA, significa determinar em que Estado-membro e, consequentemente, em que ordenamento jurídico, com especial relevância para as taxas a aplicar, essa mesma operação será tributada. Estabelece assim, no Código do IVA, um conjunto de elementos de conexão que permite determinar o Estado-membro que tributará a operação. Se uma operação for tributada aqui em Portugal, significa que é em Portugal, no território português, que o respectivo imposto será pago e, portanto, será pago ao Estado português. A autoridade tributária vai, efetivamente, receber o valor do imposto, porque a operação é tributada em Portugal, é localizada em Portugal. Relativamente às prestações de serviços, existem duas grandes regras gerais para localizar as prestações de serviços. Estão contempladas no artigo 6º do Código do IVA, número 6. O artigo 6º do Código do IVA, no seu número 6, a linha A do número 6 do artigo 6º estabelece a primeira regra geral. E depois há a linha B do artigo 6º, número 6 do Código do IVA, a segunda regra geral. Em que circunstâncias se aplica a primeira regra geral? Vamos ao Código do IVA, porque é aqui que está tudo contemplado. Artigo 6º, localização das operações. Número 6, relativamente às prestações de serviços. São tributáveis as prestações de serviços efetuadas Portanto, são tributáveis, são localizadas em Portugal, o imposto é pago em Portugal, as prestações de serviços efetuadas a linha A. Um sujeito passivo dos referidos nos números 5, no número 5 do artigo 2º, cuja sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio para o qual os serviços são prestados, se situa no território nacional, onde quer que se situe a sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio do prestador. A contrário, este artigo 6, número 6, a linha A, ele significa o seguinte. Significa que, quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA, portanto, o adquirente dos serviços é aquele para o qual os serviços são prestados, quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo do IVA, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Isto significa, por exemplo, que se uma empresa portuguesa adquirir um serviço a uma empresa francesa, uma vez que a empresa portuguesa efetivamente tem a sua sede,
o seu estabelecimento estável aqui em Portugal, nós vamos localizar essa operação em Portugal, que é onde o adquirente tem a sua sede, estabelecimento estável, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. A regra é localizar a operação no local do adquirente. E aqui estamos a falar de serviços prestados numa relação business to business. Ou seja, o prestador e o adquirente, ambos são sujeitos passivos. Mas depois existe uma segunda regra, que ela é aplicável quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo de IVA. O prestador é um sujeito passivo de IVA, o adquirente é um não sujeito passivo de IVA. E em conformidade com a linha B do número 6 do artigo 6 do Código do IVA, quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja um sujeito passivo, portanto, as operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços. Por isso, se um prestador de um serviço sujeito passivo de IVA em Portugal prestar um serviço a um não sujeito passivo, por exemplo, de Itália, a operação é localizada aqui em Portugal, porque ela é localizada onde o prestador tem a sua sede, o seu estabelecimento estável ou domicílio. E, portanto, estas são as duas regras gerais contempladas no Código do IVA. Primeira regra geral, operações B2B, business to business, prestador e adquirente, os dois são sujeitos passivos, cada um no seu respectivo Estado-membro, e nesses casos a operação é localizada no lugar do adquirente. Se o prestador é um sujeito passivo e o adquirente é um não sujeito passivo, pela segunda regra geral, a operação é localizada no lugar onde o prestador tem o seu estabelecimento estável, onde tem a sua sede. Estas duas regras contemplam exceções. E as regras acabadas de definir comportam, no entanto, determinadas exceções, algumas das quais são comuns às duas regras gerais, enquanto outras são específicas das operações entre sujeitos passivos e não sujeitos passivos. No Código do IVA, e muito concretamente no artigo 6º, os números 7 e 8 do artigo 6º do Código do IVA, temos as exceções comuns às duas regras gerais. Depois, nos números 9, 10 e 11, as exceções à regra geral das prestações de serviços efetuadas por sujeitos passivos a não sujeitos passivos. E vamos agora ver uma questão de exame, portanto, vamos voltar aqui vamos ver uma questão de exame, o exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, do dia 17 de junho de 2023, na sua versão A. Vamos fazer a questão número 9, que nos diz o seguinte: a 4Wheels Rent a Car Limitada, a empresa de aluguer de viaturas sem condutor, com sede no Porto. Esta empresa é também cliente da ADJ Limitada. A ADJ Limitada é aqui um gabinete de contabilidade que vai sendo descrito aqui ao longo do exame. Portanto, a 4Wheels Rent a Car Limitada alugou, durante 10 dias, a uma empresa com sede em França e aí registada para efeitos de IVA, uma viatura ligeira de passageiros que colocou à disposição no aeroporto Francisco Sá Carneiro, visando as deslocações em Portugal continental, do diretor comercial da empresa francesa. Face aqui a esta situação, a questão número 9. Na emissão da respectiva fatura, e portanto a fatura terá de ser emitida pela 4Wheels Rent a Car Limitada à empresa com sede em França. A 4Wheels Rent a Car é o prestador do serviço. A empresa sediada em França é o adquirente do serviço. O serviço consiste no aluguer de uma viatura por um período de 10 dias,
É um aluguer de curta duração e já vamos ver o que é um aluguer de curta duração. E face a este serviço, quando a empresa portuguesa emitir a fatura, ela deverá mencionar a linha A liquidação do IVA à taxa de 23%, a linha B, a liquidação do IVA à taxa de 6%, a linha C, a expressão IVA autoliquidação, mencionando a aplicação ao artigo 6º, número 6, a linha A do Código do IVA, a contrário, ou a linha D, a isenção do IVA por força do artigo 14º do regime do IVA nas transações intracomunitárias. Uma delas está correta. Portanto, o que é que vai definir aqui a resposta? É localizar a operação. Temos de localizar esta operação e de verificar se ela se enquadra na regra geral ou se segue as exceções contempladas nos números 7 e 8 do artigo 6º do Código do IVA. Concretamente, nesta operação, começamos por referir que se trata de uma operação business to business. Estamos perante um sujeito passivo de IVA, a empresa Four Wheels Rent-A-Car Limitada, que tem sede em Portugal, e estamos perante um adquirente também sujeito passivo de IVA, registado para efeitos de IVA em França. Se eventualmente seguíssemos a regra geral, por aquilo que acabamos de analisar ainda há pouco, teríamos de aplicar o artigo 6º, número 6, à linha A, e a operação seria localizada onde o adquirente tem a sua sede, e, portanto, seria localizada em França. Isto se fosse a regra geral, e, portanto, sendo localizada em França, o IVA teria de ser pago em França e aplicar-se-ia o revert charge, ou inversão do sujeito passivo, em que seria o sujeito passivo a empresa francesa que pagaria em França o IVA através da sua própria declaração periódica do IVA. A empresa já está lá sediada, a empresa está registada em IVA e, portanto, pagaria lá naturalmente o IVA por aplicação de inversão do sujeito passivo, ou revert charge. Obriga-se aí o adquirente a ser ele próprio a proceder ao pagamento do IVA. Mas isso era se verificasse aqui a regra geral. Todavia, não se aplica aqui a regra geral. Estamos aqui perante uma exceção. Porque um serviço de aluguer de curta duração, teremos de analisar efetivamente as exceções. O que é um aluguer de viatura ou de transporte de curta duração? Aqui, em primeiro lugar, vamos à definição estabelecida no artigo 1º do Código do IVA. Quanto à incidência objetiva, o artigo 1º do Código do IVA, no seu número 2, diz-nos que, para efeitos das disposições relativas a IVA, entende-se por, e depois temos ali a linha J, locação de curta duração de um meio de transporte, é a locação de um meio de transporte por um período não superior a 30 dias. Ou tratando-se de uma embarcação por um período não superior a 90 dias. Portanto, estamos efetivamente num serviço que se traduz em locação de curta duração de um meio de transporte, porque estão apenas em causa 10 dias e é um número de dias inferior aos 30 dias. É uma locação, é um serviço de locação de curta duração de um meio de transporte. Ora, recorrendo uma vez mais ao artigo 6º, verificamos então que nesse âmbito estamos perante uma exceção à regra geral contemplada no artigo 6º, número 6, a linha A. E diz-nos o número 8 que, aliás, as exceções estão contempladas no número 7 e no número 8 do Código do IVA. O número 8 refere que, não obstante o disposto no número 6, são tributáveis as seguintes operações. São tributáveis em Portugal as seguintes operações: a locação de curta duração de um meio de transporte, quando o lugar da locação, à disposição do destinatário, se situe no território nacional. É o que acontece aqui.
E, portanto, esta operação terá de ser tributada em Portugal. E uma vez que a operação será tributada em Portugal, isso significa que vamos obrigar, entre aspas, a Four Wheels Rent a Car Limitada a emitir uma fatura e nessa fatura ela vai ter de liquidar IVA à taxa e no caso concreto deste tipo de serviços, a taxa que se aplica é a taxa normal. O aluguer de viaturas sem condutor é tributado à taxa normal aqui no continente, ou seja, 23%. Portanto, na emissão da respectiva fatura, a empresa portuguesa deverá mencionar a linha A, a liquidação do IVA à taxa de 23%, ou seja, será uma operação tributada em Portugal e é em Portugal que o pagamento do imposto será feito à taxa normal de IVA. Questão A. Questão número 9 é a linha A questão correta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.